palavra de Deus, nesta noite, se encontra no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 20. Eu vou dar seguimento a um tema muito importante, a ressurreição. A partir do verso de número 19, nós faremos a nossa meditação nesta noite. A minha versão provavelmente é distinta, é a CF, talvez vai diferir bastante da de vocês. João 20, a partir do verso de número 19. A palavra de Deus diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós rogamos a presença do Teu Espírito Santo, a iluminação que somente o Senhor pode nos conceder. Concede, ó Deus, ao nosso coração e à nossa mente a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, para que ela fique gravada nos nossos corações e que possamos vivê-la, porque viver a Tua palavra é uma bênção e um privilégio, mas ao mesmo tempo, ó Deus, é um grande desafio. Então nós Te pedimos, ajuda-nos a viver sob a Tua palavra, ajuda-nos a viver, ó Deus, sob o Teu comando, ajuda-nos a viver em missão, conforme o Senhor ensinou os Seus discípulos. Abençoa o Teu povo, ó Deus, por amor do Teu nome. Seja conosco e glorifica, ó Deus, tão somente o Seu nome. Faz, ó Deus, com que saiamos da Tua casa, da Tua presença nesta noite, cheios do Teu Espírito Santo, motivados para uma semana que se inicia, para uma missão que nos será dada: pregar e viver a Tua palavra. Fica conosco, Pai, nos auxilia em todas as nossas fraquezas. É o que nós Te pedimos, quando oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos como tema para essa mensagem o seguinte: a presença de Jesus, ela transforma a realidade. Gravem isso. A presença de Jesus Cristo transforma a realidade. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que a presença de Cristo é singular, inigualável, incomparável. A minha presença e a sua presença na casa de alguém que nos ama pode encher o coração dela, daquela pessoa, daquela família de alegria. Mas a presença de Cristo, ela faz muito mais. Ela não só enche de alegria, mas ela transforma todo o viver daquela família, daquela casa. A ressurreição de Jesus Cristo, para nós cristãos, ela é a base fundamental e a essência para que nós, discípulos de Jesus, possamos viver em amor, sem temor, com alegria, e fazendo o quê? Realizando a missão que nós recebemos do próprio Cristo, através do Seu Espírito Santo. Esse é o objetivo central desta mensagem. Em uma síntese curta, eu espero passar isso para os irmãos, que nós devemos viver sem temor, em paz, em alegria, entendendo que estamos em missão, pois nós somos o povo da missão de Deus. Ao acordar para preparar esse sermão, me veio à mente diversos flashes da minha infância, similar ao que a Carol falou. E na minha infância eu era um pequenino cheio de medos e temores, uma criança tímida, às vezes até abatida.
E eu percebo que esses medos e temores, eles me travavam, me impediam de prosseguir. Os medos, os temores, eles são assim. Eles nos travam, eles nos impedem de prosseguir. Ao passar dos anos, obviamente, eu fui ficando mais velho. Alguns desses medos foram me deixando, tanto pela maturidade adquirida, quanto pela presença real de Jesus Cristo em minha vida. E acredito que cada um de vocês também tem alguns medos. Aqueles medos que eu tinha na infância, hoje eu não tenho mais, mas hoje eu tenho outros medos. E vocês também têm os seus próprios medos. E é assim a vida do cristão. E eu não quero apontar para você negativamente e dizer, você é um medroso. Não é esse o meu intuito. Mas o meu intuito é mostrar que, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos temores, é possível encontrar um amigo verdadeiro, leal e fiel, que nos ajuda a romper, a vencer todos os medos, de falar aqui na frente, de viver a vida. Muito em breve, eu serei pai. Vocês já são pais e têm diversas preocupações. Eu confesso que eu fico imaginando a minha filhinha, como será. Mas às vezes isso me gera um certo temor, um certo medo, principalmente no momento em que ela vier chorando a mim. Os pais vão me entender melhor nesse aspecto. Os filhos, quando têm medo, eles costumam buscar os pais, mas o futuro que ainda é incerto, ele gera no nosso presente uma série de ocasiões que geram ansiedades e medos que nos travam. O medo do futuro é algo que pode assolar as nossas vidas e fazer a gente estacionar. O medo do fracasso, o medo de ser um mau pai, o medo de ser uma má mãe, o medo de ser um mau marido, um mau profissional, um mau pastor, isso pode fazer a gente estacionar na vida. Muitos de nós têm medo de ser um bom cristão e travam sendo um mau cristão. Mas para todos esses medos, para todos esses fracassos, eu gostaria de dizer a vocês que todos eles podem ser lançados em uma pessoa, no Deus vivo e verdadeiro, Jesus. E a Bíblia nos ensina e aponta para isso. E eu gostaria aqui de contextualizar o texto lido, lembrando vocês do apóstolo Pedro. Quem não se lembra do apóstolo Pedro? Um homem ousado, um homem feroz, um homem com mania de cortar as pessoas na espada. O apóstolo Pedro, ele era um homem que protagonizava diversas cenas estranhas. Ele era um homem de altos e baixos. Em um momento, ele dizia a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em um outro momento depois, aquele mesmo homem que declarou que Cristo era o Filho do Deus vivo, que Jesus era o enviado de Deus, ele nega a Jesus. E por que eu penso que Pedro negou a Jesus? Por medo, exatamente. O medo faz-nos negar a Cristo. O medo faz com que cada um de nós estacionemos na nossa fé. Nesse contexto, no capítulo 18, do texto que nós lemos, de João, nós vemos Pedro negando o seu Senhor. Ele protagoniza uma grande e terrível humilhação para Jesus. Alguém que caminhou com Jesus durante 3 anos, alguém que viu milagres, alguém que viu morto ressuscitar, coxo andar, cego ver, agora neste momento dizia: eu não o conheço. Isso é uma grande humilhação. Mas eu consigo entender Pedro. Ele ficou paralisado de medo com o que podia acontecer com ele.
O que havia acontecido com Jesus? Jesus havia sido preso, cuspido, esbofeteado, colocado nu diante das pessoas, humilhado, chicoteado. Eu imagino que Pedro, ao ter em mente tudo aquilo que foi feito com seu Senhor, pensou: se fizeram isso com meu Senhor, o que farão comigo, que sou um simples pescador? O que não farão comigo? Então eu penso que esse pode ser o motivo de Pedro ter negado a Jesus. E aqui, eu gostaria de trazer à mente dos irmãos a imagem do Cristo quebrado, moído, a imagem do Cristo zombado. É esse Cristo que Pedro negou. É esse Cristo que Pedro disse: eu não conheço. E ele estava sendo zombado, tendo as suas vestes jogadas ao vento e tiradas por sorte, para salvar Pedro, para salvar os discípulos, para salvar os seus amigos, para salvar a sua noiva, a igreja. E mesmo assim, ele foi negado. Esse contexto faz com que tenhamos ideia da profundidade do medo que assolou a vida de Pedro. Em uma sexta-feira, o sol claro do dia se transforma em trevas, como a noite mais escura, e o Filho de Deus é moído e morto na cruz do Calvário. E sendo moído e morto na cruz do Calvário, todos aqueles que o seguiam tremem de medo dos homens, tremem de medo daquilo que podia lhes acontecer. E esse medo traz para eles a perplexidade daquilo que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é uma vida de temores, mas naquele momento os seus seguidores estavam cheios de medo e de temor. Mas, vindo para o texto que nós lemos, e tendo isso em mente, nós vamos perceber a postura desses discípulos após a morte de Jesus. O versículo de número 19 diz que chegou a tarde e era o primeiro dia da semana. Era um dia como hoje, domingo. Mas diferente das luzes, havia escuridão. Escuridão na vida deles, no coração deles. E era um dia de medo. A postura dos discípulos, no verso 19, é uma postura medrosa. Quando nós olhamos para o verso 19, nós encontramos os discípulos dentro de um cômodo com as portas trancadas, tremendo de medo dos judeus, morrendo de medo daquilo que podia lhes acontecer. Lembrem-se do Cristo que eu disse que foi negado, humilhado. Era o primeiro dia da semana e ele havia ressuscitado. E o que eu quero apresentar para os irmãos é algo sobrenatural, fantástico. Cristo, ele faz algo aqui que cada um de nós não faria, de forma alguma. O verso 19 nos apresenta em primeiro lugar que quando Cristo chega, o medo se esvai. Como eu disse para vocês, era o primeiro dia da semana e eles estavam tremendo de medo. Após eles verem o tratamento que os judeus haviam dado para Jesus na sexta-feira, a resposta deles a esse tratamento era ficarem amedrontados, tremerem diante do poder dos homens, se esquecendo do poder de Deus. Infelizmente, eles haviam se esquecido das palavras de Jesus, e Jesus deixou dito claramente que no terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos, eles estavam em uma guerra interna. Havia uma guerra interna que travava a alegria do seu coração. A sua fé, por algum momento, ela se esmoreceu. E eles se esqueceram das palavras de Jesus, em João 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Cristo é digno de toda a honra,
da maior honra e da nossa confiança, porque Ele é Deus, Ele não mente. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, mas aqueles discípulos medrosos parecem deixar esta palavra de lado. E o Senhor Jesus havia os preparado para o pior, consolando eles que Ele retornaria em vida, vencendo a morte. Entretanto, eles se desfalecem. Mas eu entendo por que eles desfalecem. Às vezes nós vamos olhar para os discípulos e dizer: eles andaram com Cristo, eles viram os milagres de Cristo, por que eles foram tão fracos na fé naquele momento? Porque eles sofrem do mesmo mal que eu e você sofremos, o pecado que habita em nós. Sabe aquele medo do futuro que você sente, que eu sinto? Isso é um resquício do pecado que habita em você. Isso é um resquício do pecado que habita em mim. A nossa fé, em diversos momentos, ela é assolada pelo nosso próprio pecado, o pecado que habita em nós e o pecado que nos rodeia. Assim como os discípulos, nós temos diversos problemas como esse. Mas se nós parássemos aqui, nós olharíamos para nós e diríamos: não tem solução para nós. Nós somos muito frágeis, muito fracos, assim como os discípulos. Mas graças a Deus, graças a Cristo, que não paramos aqui. O verso continua. O verso de número 19 vai dizer, na parte final, quando nós analisamos, Jesus ele vem e se põe no meio dos discípulos, e Cristo se põe no meio dos discípulos para dizer que quando tudo está mal, quando tudo vai mal, quando toda a esperança se esvai, Ele é o centro. Eles estavam com medo, mas Cristo se põe no meio deles para dizer: paz seja convosco. Que paz é essa? Que paz é essa? Deixo com vocês a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo é aquela paz que quando tudo vai mal, você olha para a situação e sabe: Deus está comigo. A paz de Cristo vem para transformar não somente a nossa situação, mas toda a nossa perspectiva de vida. A paz de Cristo ela é fundamental para a vida do crente. E entenda, diante dos problemas que nos cercam, o problema, a situação, ela não é aquilo que merece atenção central. Mas quem merece atenção central em todos os momentos é Cristo. Ele merece a nossa atenção, Ele merece ser reverenciado. E eu acho isso aqui fantástico. Cristo se colocar no meio deles. Muito provavelmente eles estavam sentados em um círculo, com medo. E a paz de Cristo vem justamente para isso, para demonstrar que Cristo, Ele é o centro quando tudo vai mal. E que quando Ele chega, o medo, Ele sim, o medo se esvai. As palavras de Cristo e a paz de Cristo, para mim, elas podem ser refletidas e demonstradas de diversas maneiras. Quando Cristo diz para eles: paz seja convosco, todo medo, toda a aflição, todo o temor os deixa. E eu imagino as palavras de Cristo sendo aplicadas a diversas situações bíblicas, como: a tua fé te salvou, vai em paz. Tem de bom ânimo, filha, os teus pecados estão perdoados, vá em paz. É dessa paz que nós estamos falando, de uma paz que lança fora todo o medo, remove o peso do pecado, a condenação e nos concede novidade de vida. A paz que Cristo nos fornece é uma paz que ninguém pode nos dar. Dinheiro não pode fornecer, carros não podem dar, mansões não podem dar. É uma paz que não entendemos, a menos que a sintamos. Ficou alto agora. Essa paz, a paz de Cristo, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus, porque ela, como diz a palavra de Deus, ela excede o entendimento. Irmãos, as mesmas palavras
que transformaram a realidade dos discípulos, transformam a nossa realidade. Deus não mudou, Cristo não mudou, e as palavras de Jesus para cada um de nós é: paz seja convosco. Cristo nos concede a sua paz, para podermos descansar, apesar de qualquer situação, mesmo que a circunstância pareça invencível ou desfavorável. Meus irmãos, as nossas aflições, as nossas guerras, elas podem ser vencidas em paz. E eu digo a vocês, há aflições em nossas vidas, há guerras que nós travamos em nossos corações, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho. Há todos os tipos de guerras e aflições, mas Cristo diz para cada um de nós: paz seja convosco, a minha paz vos dou. A paz da espera de alguém que está vindo de longe e nós almejamos encontrar. A paz de alguém que se foi, de alguém que trabalha longe, como nós temos alguns exemplos aqui, e da esposa que fica e sente saudade, e o coração se angustia. É essa paz que Cristo dá, é essa paz que Cristo tem para nós. Essa paz que Cristo nos dá, ela traz para nós refrigério no casamento, refrigério no relacionamento com os nossos filhos, porque muitas vezes nós travamos o nosso casamento, travamos o relacionamento com os nossos filhos, porque nós vivemos a guerra cotidiana. Mas Cristo diz: a minha paz vos dou. E Ele nos dá a sua paz para que tenhamos ânimo e para que todo o nosso medo seja lançado fora. Momentaneamente nós olhamos para trás, e quando olhamos para trás e nos apegamos a questões do passado, principalmente se tratando de questões que nos envergonham, nós paramos de prosseguir e nós dizemos: eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais estar com os irmãos, eu não quero mais servir a Cristo. Se aquele negador, Pedro, tivesse continuado olhando para trás e se prendido a isso, ele jamais teria sido transformado. Mas quando nós recebemos a paz de Cristo, nós nunca mais somos os mesmos. Nós somos transformados completamente e podemos viver em novidade de vida. Jesus tem paz para nos dar. E se você não está em paz, peça a Cristo a sua paz. Se o seu coração anda temeroso, ansioso, com medo do futuro, peça a sua paz e Ele a dará. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o texto, no verso 20, nós vemos algo interessante. Quando Cristo se revela, a alegria, ela é inevitável. O versículo de número 20 diz: e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Após Jesus conceder a sua paz aos seus discípulos, Ele continua e Ele se revela aos seus discípulos. Ele se mostra aos seus discípulos. E quando Cristo se mostra aos seus discípulos, mostra o seu lado, os cravos nas suas mãos, eu percebo Cristo se revelando a Ele. E nós não nos revelamos a pessoas que nós não amamos. Nós nos revelamos a pessoas que confiamos, que amamos. E detalhe, Cristo mostrou as suas feridas. Quem de nós, em sã consciência, mostra as nossas feridas para outros que nós não amamos ou não confiamos? O nosso lado ferido, as nossas mãos calejadas, nós só mostramos para as pessoas que nós mais amamos, confiamos e respeitamos. E é isso que Cristo faz com eles. Jesus mostra a marca dos cravos em suas mãos. Logo em seguida, Ele mostra o seu lado. E isso para dizer que sim, Ele foi furado pelo soldado. Ele foi cravado pelo soldado. Não havia dúvida entre nenhum dos discípulos
Aquele era o seu Senhor, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte. Ele estava diante deles agora, revelando-se a eles, dando-lhes paz e concedendo a eles algo fundamental. Quando o medo nos deixa, nós precisamos de um motivador para caminhar, para prosseguir. Agora, eles perceberam a revelação do Filho de Deus. E a alegria, ela toma conta do coração de cada um deles. Era inevitável não se alegrar. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Fato é, quando Cristo se revela, a alegria é inevitável. A revelação de Jesus após a sua ressurreição me faz lembrar de suas palavras no capítulo 16 de João, verso 22, e ele diz o seguinte: eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Ele havia dito isso antes da crucificação: eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Antes de vir pregar, eu li um texto de Apocalipse, e esse texto diz que Cristo vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus está vindo, e a sua igreja se alegra. Um dia ainda nos encontraremos face a face com o nosso Senhor, e o veremos em todo esplendor e glória. E nesse dia, nada, choro, tristeza, frustração, nada nos impedirá de nos alegrar. Mas até que esse dia chegue, Cristo continua se revelando no meio do seu povo, a igreja. Cristo está no meio de nós, no meio de vós. Cristo está aqui nesse lugar para se revelar a cada um de nós. O momento da alegria daqueles discípulos, o momento motivador para a caminhada deles havia chegado. E para nós chega. Hoje, amanhã, todos os dias em que Cristo nos concede a graça de vivermos na sua presença. E eu faço uma pergunta para os irmãos: alguém de vocês viu a Jesus Cristo em algum momento de suas vidas? Nós vimos a Cristo? Cristo se revelou a nós? Cristo se revelou a vocês? Porque Ele se revelou aos discípulos. E eu digo a vocês, Cristo se revelou a mim. E essa não foi uma revelação pentecostal. Cristo se revelou a mim através do seu povo, através da igreja. E eu vou dar um exemplo muito simples para os irmãos, para que vocês possam entender. Recentemente, um pai de um pré-adolescente, eu acho que nem está por aqui, me procurou e falou assim: meu filho, ele escreveu uma carta para você. Disseram para ele na escola para escrever a carta para algum amigo, e ele falou que escreveu para você. E aí eu pensei, fiquei me achando, porque eu achei aquilo inusitado. Nossa, que legal, escreveu uma carta para mim. E aí quando eu abri a carta para ler, as palavras que estavam escritas na carta daquele pré-adolescente eram: eu amo você, nunca vou te esquecer. Essas palavras me marcaram, mas eu achei que era só para mim. Aí eu continuei lendo. Era para mim, para a Brena e para a Alice, para os três. Mas olha como Cristo se revela. Talvez para você isso seja insignificante, mas para mim, naquele momento, aquilo encheu o meu coração de alegria. Aquilo encheu o nosso coração de alegria, de perceber que Deus ama até mesmo aqueles que ainda não nasceram. A pequena Alice ainda não nasceu, mas ela já está sendo amada pela igreja de Cristo, pelo povo de Deus, pelo povo em que Cristo se revela. E Deus tem se revelado a cada um de nós. Me marca muito perceber como Deus age nas pequenas coisas. Talvez você possa pensar: como que essa história pode me ajudar a perceber Cristo? Eu digo para você,
Você é aquele que tem que revelar Cristo. A pessoa que está ao seu lado, ela tem que revelar Cristo. E quando nós agimos com graça e favor para com outro irmão, nós demonstramos a graça e o amor de Cristo. Cristo amou cada um de vocês antes de cada um de vocês nascerem. Cristo amou cada um de vocês quando muitos de vocês andaram errantes pelo mundo. Sabe por quê? Porque Ele os preservou e no momento certo os chamou para a sua presença. Cristo nos amou e se revelou a nós, seja pela pregação do Evangelho, pela oração dos irmãos, seja por um abraço e por uma pessoa dizer: que bom que você está aqui nesta noite. Cristo se revela a cada um de nós, porque Ele se importa conosco, ao ponto de ser ferido, cravado no madeiro por cada um de vocês. E é isso que nos motiva a prosseguir, e isso deve alegrar os nossos corações. Em todos os momentos que Cristo se revela a nós, a alegria, ela sim, ela é inevitável nas nossas vidas. O amor de Deus, Ele é revelado através de você. Você é o instrumento pelo qual Deus quer se revelar ao outro. Não é difícil perceber a revelação de Cristo aqui. Eu percebi Cristo aqui nos louvores. Eu percebi Cristo quando eu cheguei na igreja, que a diaconia estava lá para me receber. Eu percebo Cristo em todos os momentos em que nos reunimos enquanto povo de Deus. E se você não consegue perceber Cristo se revelando em sua vida, se ainda não consegue percebê-lo no meio do povo de Deus, no povo que o cerca, então eu digo para você: venha a Cristo, porque você precisa de Cristo. Você tem que buscar a Cristo com a humildade de uma criança, e buscar a Cristo com a humildade de uma criança exige às vezes muito de nós, mas não importa se você tem os cabelos grisalhos ou se tem poucos cabelos. Cristo nos enxerga como homens e mulheres frágeis, pequenos, como crianças, muitas vezes ainda na fé. Mas aos olhos de Deus, Ele nos olha com olhar de ternura e amor. E Jesus, Ele tem algo para nós. Ele tem os seus braços e as suas mãos para nos abraçar, para nos amar, para nos mudar e para revelar-se a cada um de nós com o intuito de nos abençoar e fazer de cada um de nós uma nova pessoa, com uma nova perspectiva, com uma nova forma de vida e com a vida com um novo significado. E é isso que Cristo tem para nós. Mas para isso você deve vir a Cristo, deve vir a Ele como uma criança que vai ao seu pai, como uma criança dependente do seu pai. Só que muitas vezes nós nos sentimos muito autossuficientes e não desejamos buscar a Cristo. Mas se você é aquele que estufa o seu peito e diz: eu consigo, eu digo para você: tire o peito estufado, tire o orgulho, tire a presunção e venha a Cristo e diga a Cristo: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, o seu Filho morreu na cruz por mim e eu estou vindo para a cruz. Abençoe a minha vida, revele-se a mim, perdoe os meus pecados, e Cristo o perdoará, e Cristo o sarará. Mas venha a Cristo. Com essa postura, nós não somente iremos a Cristo, mas Cristo nos receberá de braços abertos, para nos abençoar em todos os aspectos. Em terceiro lugar, quando Cristo nos concede o enviado de Deus, Espírito Santo, nós somos feitos arautos. O versículo de número 21 nos diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somos frutos exclusivos da missão de Deus em Jesus Cristo.
Ele nos alcançou e nos transformou. Deus enviou Jesus para salvar todos que nele crescem. Eu não poderia deixar de citar o texto áureo da Bíblia, um texto que eu acredito que todos nós conhecemos e que é a base para a salvação. Eu convido vocês a falarem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base da missão de Deus em nos salvar é o amor. É o amor de Deus em Cristo, por Cristo, que é derramado, despejado abundantemente em nós. Nós somos alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E por isso somos feitos povo de Deus, comprados por um preço inigualável, preço de sangue. Cada um de nós tem um valor intrínseco. O Filho de Deus, quebrado, moído e cravado na cruz do Calvário. Nós estamos aqui hoje reunidos enquanto igreja, porque a missão de Jesus alcançou os discípulos, e os discípulos proclamaram essa missão. Mas assim como Cristo nos removeu o medo, nos deu alegria, Ele também nos concede uma missão, e a missão que Cristo nos dá é sermos o povo que anuncia a sua palavra. A igreja pode ser resumida como o povo de Deus em missão. Nós somos o povo de Deus em missão. Existem muitas pessoas que estão vivendo guerras aqui fora, dramas nos seus casamentos, com seus filhos, similares a vocês, em muitos casos, só com uma distinção: eles não têm Cristo. Quantos de vocês têm pessoas que vocês mesmos amam, e essas pessoas não conhecem a Cristo? Existem pessoas que eu amo profundamente, que não conhecem a Cristo. Isso entristece o meu coração. E qual é a minha missão? Falar do amor que transforma, do Cristo que removeu todo o medo da minha vida, do Cristo que me concede alegria para viver todos os dias sem medo do futuro, do Cristo que tem sido tudo na minha vida, do Cristo que tem me feito deixar de ser um pouco mais egoísta e tem me feito ser um pouco mais doador. Quando você anuncia Cristo para aqueles que você ama, você está doando um bem valioso, você está doando Cristo. O que você tem de mais precioso? Para alguns vão dizer: o que eu tenho de mais precioso e valioso é o meu carro. Para alguns, o que eu tenho de mais precioso e valioso é a minha casa. Para outros, são os meus filhos. Me perdoe dizer, mas nem os seus filhos, a sua casa ou seus bens são o que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso é Cristo. E quando você negligencia Cristo para outras pessoas, você está sendo puramente egoísta. Mas o reino de Deus não é para egoístas. O reino de Deus é para pessoas que renunciaram a si mesmos e vivem a missão de Deus, de restaurar e regenerar o mundo. Você, igreja, você tem um papel fundamental nesse mundo: restaurar vidas quebradas, através da missão que Deus nos concede, através do Evangelho. Muitos de nós temos pais e mães que não servem ao Senhor, filhos que estão no meio do caminho, e nós os amamos, e nós sabemos que longe de Cristo não há salvação, longe de Cristo não há solução. Então, cumpra a missão que Deus tem te dado, que Deus tem me dado. Nós somos chamados para levar uma missão poderosa, que transforma a nossa vida, uma missão de paz, uma paz que nos alegrou, uma missão de amor, de um amor que nos salvou, e uma missão de transformação, que mudou todo o nosso ser. Quando nós olhamos para o testemunho de Pedro, daquele Pedro negador do capítulo 18 de João, e nós vamos fazer uma análise da vida dele, após a ressurreição de Jesus Cristo, principalmente quando Jesus diz: tu me amas? Apacenta
os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E eu faço essa pergunta para vocês. Vocês amam Jesus? Apacentem os seus filhos. Vocês amam Jesus? Cuidem das suas esposas. Vocês amam Jesus? Cuidem dos seus maridos. Porque eles precisam do amor de Deus revelado na vida deles. E você pode demonstrar o amor de Deus a eles. Nós podemos demonstrar esse amor. Quando nós olhamos para Pedro, em Atos, Pedro, ele é um homem totalmente mudado, totalmente transformado. Aquele homem que negou a Jesus Cristo, agora subindo para o templo, junto à porta formosa, encontra um coxo. E o coxo pede para ele esmola. E as palavras de Pedro são palavras transformadoras, de alguém que experimentou a graça salvadora de Jesus Cristo. As palavras de Pedro são: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E naquele momento o coxo se levanta. Talvez você olhe para si e diga: eu não tenho esse poder. É claro que não. Pedro também não tinha. Eu não tenho, mas Cristo tem. O que você precisa é de Cristo habitando na sua vida, de Cristo vivendo em você. E sendo igreja, você tem esse Cristo presente, bem presente e real, que é capaz de transformar a sua perspectiva de qualquer situação. Nós anunciamos a mensagem daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz do Filho do seu amor. Isso quer dizer muito. Quer dizer que nós somos transformados. O nosso estado caído foi mudado. Nós fomos regenerados. Falar das virtudes de Cristo é a única mensagem que a igreja tem. A única. Nós só pregamos Cristo. Se algum de nós subir nesse púlpito para pregar outra coisa que não Cristo, nós somos filhos do diabo. Estamos amaldiçoados. O nosso dever, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, é pregar Cristo. Porque só Ele transforma, só Ele muda as vidas. Eu não posso fazer nada por você. Nada. Talvez eu possa te dar uma dor de cabeça. Mais do que isso eu não posso. Mas Cristo sim. Ele pode transformar tudo em cada um de nós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos feitos arautos e recebemos poder com o Espírito Santo de Deus para anunciar às pessoas que precisam esse Cristo. E isso é real, muito real. Vocês são fruto de alguém que pregou ao coração de vocês. Se vocês percebem transformação na vida de vocês, é porque o Espírito Santo está presente. Se vocês ainda não percebem, é porque vocês e eu precisamos mais do Espírito Santo. Mas para aqueles que já perceberam e receberam a transformação do Espírito Santo, eu digo a vocês, há pessoas que precisam dessa transformação. Deus não tem prazer algum que o ímpio seja condenado. Antes, Ele deseja que eles sejam salvos. Mas para que Cristo venha outra vez, retorne, é necessário que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho é ter esperança. Ter esperança de que Cristo um dia será tudo em todos, como Ele é tudo para nós. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, nós temos sim esperança da volta de Jesus. Nós temos esperança de um mundo transformado. Nós temos esperança de pessoas que deixam de ser corruptas e são levadas à justiça de Deus. Eu gostaria de concluir com algumas considerações finais. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver em esperança. O Espírito Santo nos capacita a viver sem temor.
pois Jesus Cristo nos diz que em todos os dias Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deixe o medo e abrace a Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Somente quando Cristo habita em nós é possível caminhar em um mundo sem medo. Nós vemos um mundo hoje que treme de medo, porque o mundo é violento. Pais que têm medo de enviar os seus filhos para a escola, porque não sabem o que lhes acontecerá. Confiem em Cristo, e Cristo arrancará do coração de cada um de nós todo o medo. O Espírito Santo e essa esperança nos capacitam a viver em alegria, porque Cristo, Ele é revelado em nós, através de nós, e isso gera transformação no mundo. E por fim, o Espírito Santo e essa esperança de que Cristo um dia será tudo em todos, faz com que a igreja de Deus viva em missão. E viver em missão é olhar para o lado e perceber a necessidade do outro, não é andar simplesmente olhando para frente ou para cima. Perceba quem está ao seu lado, perceba que as pessoas padecem e muitas vezes a igreja negligencia. E quando eu digo igreja, estou dizendo eu negligencio muitas vezes, estou dizendo você. Tem muitos que padecem de necessidades espirituais, tem muitos que padecem de necessidades físicas, e nós precisamos simplesmente olhar para o lado. Eu falei aqui de uma simples cartinha que alegrou o coração de um casal e de uma pequenina que ainda não chegou. Olhe para o lado e perceba como Cristo poderá se revelar através de você, e você pode alegrar uma casa, uma vida, uma família. Olhe para o lado, perceba as pessoas que estão ao seu lado. Cristo se importou com você ao ponto de morrer em seu lugar. Nós devemos imitá-lo. Imitar a Cristo é dizer: eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Nós estamos em missão. Essa missão não é fácil. O nosso Senhor foi pregado no madeiro por cumprir piamente a missão. Vocês muitas vezes terão o nome de vocês zombado. Muitos vão criticar vocês, muitos vão me criticar, mas vivam em paz e sem temor, porque melhor é agradar a Deus em todos os aspectos do que viver para os homens, porque agradando a Deus nós viveremos e estaremos com Deus para sempre. Amém? Convido a igreja a fechar os olhos. Nós vamos orar uma vez mais. Após a oração, convido o grupo a se dirigir aqui à frente. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou. Nós te louvamos, Pai eterno, porque o Senhor realmente remove os nossos medos e aflições. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos na missão que o Senhor confiaste à igreja, levar, ó Deus, ao mundo caído as virtudes de Cristo, que possamos refletir, ó Deus, a imagem do Teu Filho em nós, e que o Senhor se agrade de nós, que o Teu povo possa ser, ó Deus, distinto por onde quer que passar, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós possamos, ó Deus, refletir a imagem daquele que nos salvou e nos tirou das trevas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoa-nos em tudo, para que sejamos mais parecidos com Jesus. É o que nós oramos, no nome do Salvador. Amém. Amém.